Oi, gente! E aí, tudo bem? Chegamos ao capítulo 5 do livro O Poder do Hábito. Tem gostado de acompanhar essa leitura compartilhada? Bom, para quem está chegando hoje no canal, eu sou Rosângela Carvalho, sou professora e o meu objetivo é compartilhar conhecimento por meio da leitura, que é uma das minhas paixões, é uma das belezas da minha vida. E como eu já disse no capítulo de apresentação, segundo Bartolomeu de Campos Queiroz, a beleza é tudo aquilo que não cabe na gente. Então a leitura não cabe mais em mim e aí eu resolvi compartilhar com vocês. Estamos caminhando para a metade do livro. Eu tenho gostado bastante, espero que vocês também. O capítulo 5 é Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Então nós vamos compreender nesse capítulo a importância da força de vontade nos hábitos. E o nosso personagem principal desse capítulo é o Travis. O Travis era filho de pais viciados. Aos 9 anos ele viu seu pai ter uma overdose. Aos 16 ele abandonou a escola. Mas aos 25 ele era gerente de 2 lojas da Starbucks e coordenava 40 empregados. Vamos ver o que ele diz sobre a Starbucks? Vou ler um trechinho para vocês. Lembrando que o livro está sempre aqui, ó. Amo livros. Seu avental é um escudo, ele disse. Nada que uma pessoa diga jamais vai machucar você. Você sempre vai ser tão forte quanto quiser. Ele aprendeu aquele discurso em um dos seus cursos de treinamento da Starbucks, um programa de ensino que teve início no seu primeiro dia e continua ao longo da carreira de um empregado. A Starbucks lhe ensinou a viver, a ter foco, a chegar ao trabalho na hora e a controlar suas emoções. E o mais crucial, lhe ensinou a ter força de vontade. Com mais de 137 mil empregados atualmente, mais de 1 milhão de ex-alunos, a Starbucks é agora, num certo sentido, uma das maiores instituições de ensino da nação. A essência dessa aprendizagem é uma grande ênfase no hábito importantíssimo, a força de vontade. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade é um hábito angular, o mais importante de todos para o sucesso individual. Então, o Travis na Starbucks, ele aprendeu a ter a força de vontade. Vamos imaginar, né, como ele quebra aí um paradigma, né, de crença nossa, né? Uma pessoa que tinha os pais viciados, que abandonou a escola, você jamais vai imaginar que aos 25 anos pode ser gerente de 2 lojas. E a Starbucks fez isso com ele, né? O presidente da Starbucks, ele dizia o seguinte: nós não somos uma empresa do ramo de café servindo pessoas. Nós somos uma empresa no ramo de pessoas que servimos café. Então a Starbucks, ela não é esse sucesso mundial à toa. Ela sempre investiu em pessoas. Então ela queria servir um bom café e para servir esse bom café tinha que ter bons funcionários. Então eles investiam muito em treinamento do pessoal e os funcionários tinham que saber como lidar com situações de estresse desde o início, porque quando a gente lida com outras pessoas, a gente sabe que às vezes um cliente pode gritar com a gente, uma máquina pode parar de repente. Então, como que eu faço, né, se o meu cliente grita comigo? Aí eles têm no treinamento deles um caderninho que eles mesmos, os funcionários, preenchem com essas situações. Então, eles são treinados para lidar com situações de estresse. E foi isso que aconteceu com o Travis. Então, ele disse que ele deve tudo a Starbucks porque ele aprendeu a ter força de vontade e autocontrole, coisa que ele não tinha até os 19 anos. Ele faltava ao serviço, ele chegava atrasado e mesmo assim ele tentava, ele falava na frente do espelho, ele dizia, eu quero ser uma pessoa melhor, seja uma pessoa melhor no dia de hoje, mas ele não conseguia, até ele fazer parte da Starbucks. E aí tivemos vários estudos sobre força de vontade. O primeiro estudo, e um dos mais conhecidos, é o estudo dos marshmallows, que foi na década de 60. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas quem ainda não ouviu falar, ele é basicamente o seguinte: crianças de 4 anos eram colocadas numa sala com um marshmallow na frente delas.
E a pesquisadora dizia o seguinte: se você não comer esse marshmallow durante alguns minutos, que eu vou te deixar aqui sozinho, quando eu voltar, eu te dou mais um. Você vai comer 2 marshmallows. Então, as crianças eram deixadas sozinhas na sala, elas e o marshmallow. E aí era o seguinte: aquelas que resistissem ganhariam 2 marshmallows. As que não resistissem comeriam apenas um. E eles fizeram o acompanhamento dessas crianças. Então, décadas depois, aquelas que resistiram ao marshmallow e comer os 2 marshmallows depois, eles esperaram, né, pela recompensa, elas tinham uma autorregulação, um autocontrole melhor do que aquelas que desde os 4 anos não resistiram. Então, eles perceberam que desde muito pequeno é possível ter esse autocontrole, e a força de vontade, ela é aprendida, ela é treinável. Então, tiveram alguns estudos na década de 80 que chegaram a essa conclusão, mas na época não estava na moda estudar a força de vontade, então não tinha investimentos. Somente em meados dos anos 90, Mark Muraven, ele fazia parte de um grupo de doutorandos de psicologia, retomou esses estudos e questionou: se a força de vontade é uma habilidade, e uma habilidade é tudo aquilo que eu sei fazer independente do dia, por exemplo, se eu sei fazer uma omelete na segunda, na quarta eu não vou esquecer como ela é feita. Porque algumas pessoas conseguem manter a força de vontade e outras não. Então, ele fez um experimento bem simples. Ele colocou cookies e rabanetes e convidou algumas pessoas para esse experimento. Aí, algumas pessoas ficavam na sala e comiam só os cookies. Eles eram orientados, falando assim: ó, vocês podem comer os cookies. Outras pessoas eram orientadas a comer os rabanetes. Pensa, né? Aquele que podia comer o cookie, comeu com todo o prazer. Aquele que tinha que comer os rabanetes, foram comendo assim, né? Os rabanetes e olhando para os cookies. Depois de alguns minutos, eles trocavam. Mas aí a pesquisadora orientava eles, falava que levava cerca de 15 minutos para que passasse, né, a vontade de comer uma coisa ou outra. Então, enquanto isso, eles faziam um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça era a questão da pesquisa, porque ele era um quebra-cabeça que não tinha solução. E aí as pessoas tentavam de novo. Qual foi a conclusão do estudo? Aqueles que não tiveram a sua força de vontade desgastada durante a comer os cookies ou os rabanetes, porque aqueles que tiveram que resistir aos cookies, eles gastaram a força de vontade, né, resistindo aos cookies. Eles se esforçaram no quebra-cabeça apenas por 8 minutos. E aqueles que comeram os cookies, ou seja, não gastaram a sua força de vontade, se dedicaram ao quebra-cabeça em média por 19 minutos. Então, eles chegaram à conclusão que sim, a força de vontade ela é uma habilidade aprendida, mas ela não é infinita, ela é como um músculo. Vou ler outro trechinho para vocês. A força de vontade não é só uma habilidade, é um músculo, e como os músculos dos seus braços ou pernas, ela fica cansada quando faz mais esforço. Por isso, sobra menos força de vontade para outras coisas. Então, ela é uma habilidade, só que ela também é como um músculo. Então, se você usar muito, ela fica fatigada. Só que, ao mesmo tempo, se você exercitar bastante, ela vai melhorando. E aí eles fizeram vários estudos a partir de 2006, tem estudos com grupos de pessoas fazendo atividades físicas, grupos de pessoas fazendo controle financeiro e grupos de pessoas melhorando seus estudos, né, na área acadêmica. E o que eles perceberam? Que quanto mais eles se esforçavam nas atividades físicas, ou mais se esforçavam para poupar dinheiro, ou mais se esforçavam nos estudos, eles exercitavam a sua força de vontade. E isso, como a gente já falou nos capítulos anteriores, reverberava em outras coisas do dia a dia. Então, eles passavam a beber menos, a comer melhor, a fumar menos. Então, eles melhoravam a qualidade de vida deles como um todo. E isso independente da área do estudo. Tanto ou os que estavam melhorando a atividade física, ou os que estavam melhorando estudos, ou os que estavam melhorando as finanças, melhoravam de modo geral. Lembra que os hábitos angulares fazem isso? Você melhora um pequeno hábito e ele vai melhorando as outras coisas. Então, Mark Muraven, que foi o psicólogo que fez esse estudo,
ele continua. E ele percebe que é assim, ele percebeu que a força de vontade era finita, né? Que ela não continuava. E aí ele aprofundou os estudos e fez de novo o estudo com os cookies, levou outro grupo, isso alguns anos depois, e falou o seguinte, ele falava o seguinte com os grupos. Um grupo recebia ordens mal-humoradas, tipo, come esses cookies. E o outro grupo falava assim, olha, nós estamos disponibilizando esses cookies para você provar, para depois você nos dizer o que você achou desses cookies. Eram tratados com muita gentileza. E os outros eram tratados com rispidez. E aí ele percebeu que ao final dessa pesquisa, as pessoas que tinham um autocontrole, uma certa autonomia sobre poder comer os cookies e avaliar aqueles cookies, eles tinham mais força de vontade do que aqueles que foram tratados com rispidez na hora de comer os cookies. Eles tinham menos, eles se sentiam meio que obrigados. E isso foi comprovado também no setor de trabalho. A Starbucks mesmo, como eu já disse no início, ela tinha esse caderninho que dava para os funcionários desenvolver os seus planos de como eles iriam reagir num caso de emergência. Porque quando você tem esse domínio, e é uma coisa que a gente não faz, né, gente? A gente no dia a dia, eu falo até por mim mesma, a gente não planeja lidar com situações difíceis. A gente sempre pensa, isso até acho que é um pouco cultural do brasileiro, que tudo vai dar certo. E não vai, né, gente? Não vai. A gente sempre vai ter um desafio, um ônibus vai atrasar, um pneu pode furar, uma pessoa pode ser mal educada com a gente pelo meio do caminho, aquilo parece que acaba com o nosso dia. Então, quando a gente se exercita para lidar com essas coisas, está preparado para lidar com a dor e com os imprevistos, a nossa força de vontade, ela é preservada. Porque quando a gente chega nesse momento de estresse e a gente tem que lidar com isso, a gente desgasta a nossa força de vontade. E isso foi comprovado também num estudo feito por uma psicóloga britânica. Ela fez um estudo com 60 idosos na Escócia, em 1992. E eles eram pobres, eles estavam passando por uma cirurgia de quadril e joelhos, que dizem que, segundo o livro, é uma dor assim lacinante a recuperação, porque assim que eles acordam da anestesia, eles já têm que entrar em exercício, porque senão os nervos eles perdem flexibilidade se não começar a exercitar. Então eles já são expostos à dor no momento que termina, né, que acorda da anestesia. E aí ela fez o seguinte, ela deu pequenos caderninhos e falavam para eles, metade do grupo recebeu os caderninhos, metade do grupo não recebeu os caderninhos. Então aquele que tinha os caderninhos, eles tinham que planejar como seriam os exercícios deles no dia a dia para melhorar a reabilitação. Então alguns colocavam assim, eu vou andar no quarteirão, eu vou buscar a minha esposa no ponto de ônibus. Então eles faziam planos sobre como que eles iam fazer isso e como que eles iam lidar com a dor naquele momento pior, né, de levantar e se movimentar até o ponto. E aí vem a questão lá do looping do hábito, né? A deixa, a rotina e a recompensa. Ela destaca até o senhorzinho que ele ia buscar a esposa. Então ele tinha o horário que ele ia buscar a esposa, ele fazia o trajeto e a recompensa era ver a esposa no ponto. Então aqueles que fizeram esses planos se recuperaram 2 vezes mais rápido do que aqueles que não fizeram os planos. Olha que coisa interessante, né? Então, uma coisa importante da gente entender do hábito, né? Da questão da força de vontade, que ela é desenvolvida, mas se a gente planeja ela, o resultado é muito melhor. E aí tem um comentário que eu vou ler para vocês de uma das coordenadoras do plano de treinamento da Starbucks, que ela dizia o seguinte: para vários funcionários, a Starbucks é sua primeira experiência profissional, disse Christine Deputy, que ajudou a supervisionar programas de treinamento da empresa durante mais de uma década. Se seus pais ou professores vêm dizendo a você o que fazer a vida inteira,
e de repente há clientes gritando e seu chefe está ocupado demais para orientá-lo, isso pode ser realmente assoberbante. Muitas pessoas não conseguem fazer essa transição. Então, tentamos descobrir um jeito de dar aos nossos empregados autodisciplina que não aprenderam no ensino médio. Então, aqui uma observação importante, né? Nós pais, né? Eu falo porque eu sou mãe, sou professora, então nós, enquanto pais e professores, o que a gente faz com os nossos filhos e nossos alunos? A gente só dá ordens, a gente não dá autonomia para eles escolherem. Então, como mãe, um exemplo de exercício de autonomia: está frio, ele vai ter que sair de blusa, mas o que você pode fazer? Filho, olha, tem a blusa azul, tem a blusa preta, você pode escolher qual blusa você quer ir. Então, assim, você não vai expor, a criança não vai escolher sair de regata, tá? Que eu vejo isso lá na escola, acontece, criança, um frio terrível, a criança chega de regata, ele quis vir assim. Não, gente, a gente dá sim autonomia, mas com um certo controle dentro das condições, porque a nossa obrigação enquanto pais e professores é proteger a criança. Então, ele pode escolher qual blusa ele vai pôr, mas ele não pode ir sem blusa se está frio, né? A mesma coisa se está calor. Já vi criança chegar de bota debaixo de um sol. Ela quis vir com essa bota, né? Então, assim, nós pais e professores temos que fazer o exercício do bom senso. Dar, sim, autonomia aos nossos filhos e alunos para que eles já adquiram essa autorregulação e esse autocontrole desde pequenos, para quando chegarem nas empresas e ouvirem uma bronca do chefe, saberem como lidar, mas também ter o bom senso de saber se eles estão expostos ao frio, ao calor, à saúde, porque isso é nossa obrigação, né, enquanto pais. Vou falar um pouquinho do Schultz, que é o presidente da Starbucks. Ele teve uma origem simples como a do Travis, né? Ele cresceu no Brooklyn, também não tinha assim grandes condições, mas ele conta que a sua mãe sempre o apoiou e que ele também sempre foi muito determinado. E ele fala que a mãe dele fazia umas perguntinhas assim: filho, como você vai estudar hoje? Como você vai se preparar para a prova da semana que vem? Então ele acredita que essas perguntas que a mãe dele fazia, desde pequeno, o ensinaram a definir metas. Então ele diz que um pouquinho do sucesso dele, né? Ele teve muito sucesso, ele acredita a como a mãe dele fazia essas perguntas para ele. Então veja que importante que é a gente acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos e fazer as perguntas certas. Então, para fechar esse capítulo, né, para a gente entender, a força de vontade, ela é uma habilidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, mas ao mesmo tempo ela é como um músculo. Então, se a gente usar demais, ela fica cansada. Mas se a gente usar sempre, torna-se automático. Então, a gente sempre vai ter força de vontade. Então, vamos pensar sobre isso durante essa semana e espero vocês no capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os hábitos e hoje, principalmente, sobre a força de vontade, que é o que nos move. Um beijo e até a semana que vem.